Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. José Aquino, Adalberto Aquino e Keller Kloss chegaram aqui comentando a convocação da seleção brasileira e tal. E a entrevista do Tite. O Adalberto Aquino hoje ficou emocionado. Dá para cortar aqui, porque senão eu não vou me concentrar aqui. Vamos cortar aqui. Isso, cortamos isso, beleza, agora tá tudo certo. Repetindo boa noite aqui. Boa noite. Mas olha aqui, ó. Boa noite, o Tite tá cada vez mais pernóstico, né, nas respostas, né? Pelo amor de Deus, vai começar corneteando já aqui. A primeira resposta dele é assim, ó, a entonação da voz, né? Dava cada susto no cara que eu vou te dizer uma coisa. E a seleção base da Copa do Mundo, né? A meu ver, eu acho que ele está correto, né? Não dá para simplesmente fazer uma seleção de guri, né? Então ele manteve a base. Agora, algumas coisas a gente observa. Nós temos dificuldade com o lateral direito, né? Não tem lateral direito. Quer dizer, eu como torcedor do Grêmio reclamo que o Grêmio não contratou, que o Léo Moura é um jogador de... Mas não tem. Uma dificuldade, quer dizer, ele convocou o Fagner de novo e convocou um jogador que está jogando de volante, está jogando no meio do campo para ser o lateral. Fabinho. Que é o Fabinho. Então, a gente vê a dificuldade. E a surpresa, para mim, de todos os jogadores que ele convocou, é o Renato Augusto continuar na seleção brasileira. Esse Andrés, porque o cara ia virar belga. Ele deu a entender que ele queria uma definição. Então, o Tite se adiantou, convocou ele agora, vai jogar pela seleção brasileira e vai ficar impossibilitado de jogar depois pela... Um dia antes... Isso aí já aconteceu com... Sonny Anderson. Que está na Espanha também, o Diego Costa, né? Diego Costa. E acabou virando espanhol. E era um jogador que era interessante para a seleção brasileira. Nós não tivemos parecido. Não tivemos parecido. E o Sonny Anderson, convocado pelo Zagallo, né? E hoje Oliveira, que lá era Oliveira, né? Era Oliveira. E hoje está se falando na falta que faz um lateral direito brasileiro e o Mário Fernandes está na seleção da Rússia. Com tamanho... Mas o caso do Mário, ele fugiu da seleção. Não, mas acontece o seguinte, se ele não tivesse ido para a seleção, ele poderia ser convocado hoje. Sim, sem dúvida. Quer dizer, tem momentos de maturidade do jogador ali. Foi uma imaturidade dele, um jogador que estava começando, se precipitou, mas hoje ele poderia jogar na seleção. Mas se ele não estivesse na seleção da Rússia, nós não teríamos também esse contato que nós tivemos com o Mário para saber que ele está tão bem, né? Mas ele foi muito bem lá. Foi. Sim. Mas nós sabemos porque acompanhamos. Mas o Tite convoca jogador do mundo inteiro, tudo quanto é lugar. Ele foi buscar o Fred lá no Shakhtar, entende? Ele vai buscar o Tyson lá no Shakhtar. Mas daí é bruxaria, bruxaria. Não dá para confundir jogador normal com bruxaria. Mas é melhor bruxaria do que negócios por trás, que muitas vezes o pessoal diz que é interesses empresariais, né? A bruxaria é uma questão pessoal do treinador. Eu escutei esses dias o Evaristo Macedo falando sobre a seleção e ele disse que está afastado, não está acompanhando muito, mas ele fez a seguinte pergunta. Está com quase 90, o Evaristo. Ele diz assim, mas por que o Tite continua? Aí eu perguntei, não, mas... O senhor era contra? Não, não é que eu seja contra, que quem perdeu historicamente não fica, né? Mas nesse aspecto que eu vejo do Tite permanecer, primeiro que me parece que se não é o melhor dos melhores treinadores que nós temos ainda, né? Então ele permanecer. Eu tenho minhas dúvidas. Não, segundo é que eu penso que ele teve um grande aprendizado agora, e diferentemente do Dunga, que na primeira passagem foi muito bem, porque o Dunga se criou dentro da seleção, com esse contato seleção-CBF e toda essa estrutura que envolve, o Dunga conhecia desde as categorias de base, das seleções de base, ficou muitos anos, e o Tite não tinha esse convívio. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que ele entra nesse ambiente CBF, então para ele tudo era novo, né? Então, talvez por esse aspecto ele mereça uma segunda chance. E também ele tem que começar esse processo de renovação. Claro que ele vai começar fazendo alguma experiência, mas tem que manter uma certa base. E imagino que ele tenha aprendido alguma coisa com a Copa do Mundo, né? Então, por exemplo, a estatura dos jogadores. A nossa estatura dos jogadores era muito baixa em relação à Bélgica, era um time de nanicos, né, jogando. Quando entrou o Renato Augusto, que também já está
mais final de carreira, a gente notava uma diferença, que era o único que praticamente tinha o tamanho, né? Então eu acho que Não foi mal isso... na Copa o Renato Augusto, hein? Não foi não. Não, foi bem, entrou Eu bem. acho ele E bom outro que jogador. foi muito Bom jogador. bem foi o Douglas Costas. Não, o Douglas Costa não foi bem, ele foi o melhor da Foi o seleção. melhor que entrou Melhor. e infelizmente ele se lesionou, por isso que não deu continuidade na primeira substituição que ele entrou no lugar do Para William. mim, o grande erro do Tite foi não colocar no intervalo do jogo o Douglas Costa. E eu Contra a não- Bélgica, né? Contra a É. Bélgica. E não tenho a menor dúvida que ele estava com medo de tomar a goleada. Porque aí entra a bonequice dos treinadores, o eu ao contrário. Mas aí eu acredito um pouco da falta dessa experiência desse ambiente de Copa do Mundo, de CBF, de seleção. 2-0. E as críticas que ele eventualmente tenha sofrido com relação a essa questão de bastidor. A Globo não quer mais ele. Bom, então. Ele tem contrato com a Globo, mas quando o Galvão Bueno diz que Mano Menezes e Renato estão esperando a vez, o Mano está esperando para voltar para corrigir uma injustiça e o outro é o Renato, a batata já está assando. Isso é tudo combinadinho. O que me surpreendeu, Eu não sabia dessa tua informação, como sempre está bem informado. Não, né? ele disse no ar. O que me surpreendeu Nem sempre eu escuto. Não, nem eu, mas senão eles me contam. O que me surpreendeu na escalação do Tite, na maneira com que ele jogou, ele foi muito pela Globo. Jogou o time muito ofensivo. O Tite nunca foi de jogar com 3 atacantes. Quer dizer, o futebol brasileiro, para jogar uma Copa do Mundo, que é uma competição completamente diferente do que uma classificatória de Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um mata-mata. O fundamental é tu não tomar gol. Não pode tomar gol. Tu tem que fechar a casinha. E tu tendo 2 jogadores que nem o Coutinho e o Neymar na frente, tu vai acabar fazendo um gol. Então, tinha um Firmino no banco que fez uma temporada extraordinária. Então ele jogou, eu acho que ele tinha que ter jogado mais defensivo, com uma estrutura mais sólida no meio de campo. E se ferrou por Sim, aí. até nessa proposta aqui no que tu colocas, né, se ele ficasse mais esperando, fechando a casinha, automaticamente teria mais campo para jogar com jogador de velocidade, como o Neymar, por exemplo, tem habilidade e velocidade. Não que vá fazer um retrancão para buscar contra-ataque, mas com essas precauções defensivas, Quer dizer, naturalmente o adversário ele vai também chegar na tua área e abrir um pouco mais de espaço. O Inter está dando certo. Não, mas não é que esteja dando espaço, Rec. Não dando certo o Internacional. Nós estamos falando de dar espaço para fazer uma jogada em velocidade. Mas aí é o seguinte, uma coisa que tu deve lembrar, quanto tempo eu te falava que o Internacional jogava muito mal por vários fatores, mas um era que ele não chegava à frente com mínimo 5, 6 jogadores. Bom, mas não adianta também querer fazer um contra-ataque rápido e a tua defesa fica lá atrás e abrir todas as linhas. Essa crítica há muito tempo e agora ele acertou. Então não é que ele que fique esperando o adversário, é que ele se compacta e o Grêmio ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, porque o Renato já vinha jogando assim, perdeu a bola no mínimo 2 vezes de 4 na frente da área e os outros 2 ainda fechando, dando auxílio para fazer a marcação dobrada nas laterais de campo. Então o Grêmio já estava jogando assim, saía em velocidade com o Pedro Rocha antes, né, depois com o Fernandinho e agora esse outro menino. Tem que ter mais um. O Juliano também. Então já o Grêmio já vinha praticando isso antes da Copa do Mundo. Eu lembro que eu falava isso aí, era só olhar o Grêmio jogar. Na Internacional não acertava, Mas acertava. o Grêmio sempre teve mais um. O mais um do Grêmio era o Ramiro. O mais um do Internacional é ou o Patrick ou o Edmilson. Porque o Edenilson. Porque tem o Dourado para dar respaldo para a defesa. Então tu tem que ter mais um. O Grêmio tinha 3. Os 2 que saíam jogando e mais o Ramiro. Senão fica muito pouco. Tudo bem, mas é uma questão, não é só de um jogador, é um sistema todo. Sistema, claro. E eu lembro que quando o Odair fez aquele retrancão contra o Grêmio, né? E eu lembro que eu olhei aquele jogo e disse assim, bom, pelo menos aprenderam a marcar. Né? Curiosamente terminou o jogo, o Odair deu a entrevista muito lúcida até, se buscar lá vai ver. Eles, não, agora nós temos que começar a acertar a passagem, né, para o ataque e o ataque. Parece que realmente ele tinha treinado a fechar as 2 linhas. E ele começou treinando e hoje está sincronizado esse movimento. Tanto é que quando sai em velocidade, chega com 5, 6 jogadores. O Internacional está voltando, está jogando com muita disposição física, está recompondo muito e com alguns acertos. Primeiro,
O Moledo encaixou muito bem com o Cuesta. O Moledo entrou bem. O casamento deu certo ali. Uma dupla de zaga, ela tem que casar. Tem que casar, casou muito bem essa dupla aí. Segundo momento, o Dourado está jogando aonde ele tem que jogar. Primeiro volante, centralizado. Terceiro momento, a saída do D'Alessandro e o recuo do Patrick. Acertou. E a entrada do Nico Lopes fazendo uma composição. Então, todas as coisas que se reclamava, com o tempo foi ajustando. E ajustou a equipe de tal maneira que hoje tu vê, eu não vi o primeiro tempo do Inter contra o Fluminense. Eu liguei e disse, 3-0. Aí, no segundo tempo, casualmente entrou o D'Alessandro. Foi um jogo igual. Mas no primeiro tempo, até os 26, o Fluminense foi melhor. E olha que eu nem falei, viu? Eu tô vendo uma observação do que eu vi. Fui eu segundo que tempo foi comecei. 0-0, o Fluminense sempre tomando conta do jogo. Os contra-ataques que o Internacional Mas aí o Inter relaxa natural por estar com 3-0. Relaxou natural ali. Ali relaxou natural. Mas essa tua observação, e ainda bem que tu começaste, né? Porque se eu começo, parece que é implicância. Era o tal do mas eu levanto a bola para te concluir. Né? O tal do centralizador que não se joga há muito tempo. O Douglas voltou pro Grêmio, é centralizador. Não. E o Grêmio está jogando mais com o centralizador do que sem. Então coloca o D'Alessandro e vê se o time vai jogar de novo. Vai jogar. Não vai jogar. E mais quando ele entrou. Mas então te faço um desafio. O Inter não ganhava te faço um desafio. Quando o Ceará, se ele não entra, ele não ganha. Quando tu jogar. Faço um desafio. Coloca de novo lá o videotape, tá? E vamos ver depois quando o D'Alessandro entrou, se o pessoal agora procura por ele e toca a bola para ele. Não, senhor, o time joga e se ele estiver na posição que ele tem que receber, ele vai receber a bola. É um amadurecimento. É um amadurecimento dos demais, não tem mais essa centralizada. O Falcão não joga mais no Inter, o Fernandão não joga. O Salvador não joga mais. Exatamente isso. Mas quando saiu é que o time começou a jogar por todos os lados do campo e em velocidade. Outra coisa, não confunda o Douglas com o D'Alessandro. O Douglas faz o time ficar mais rápido porque ele não retém a bola. O D'Alessandro masca a bola e masca para o lado e masca para trás há muito tempo. Agora, vou repetir aqui para aqueles que ficam dando pau aí, né, nas redes sociais. Ele, particularmente, pessoalmente, é um excelente jogador, tem qualidade técnica, habilidade técnica, bate uma falta, cobra o escanteio, perfeito. Só que dois fatores, a maneira de jogar centralizado, que fica um time fácil de marcar e previsível, anula as demais jogadas e quando ele retém a bola, ele atrasa o time não sai em contra-ataque, porque ele não é um Douglas que pega a bola num toque e vira, como o Douglas fazia tanto o Pedro Rocha, para o Juliano, para esse menino, o Cebolinha, o Everton. Né? Esta é a diferença, é só olhar. Agora, quem não quer enxergar, eu há muito tempo já preconizava isso aí. E hoje eu estou elogiando, por isso que eu estou paz e amor, que eu já te disse, eu estou elogiando porque agora a direção acertou. Se a gente, quando eu falar... Qual direção? Foi o Odair. Não, só um pouquinho. A direção acertou porque o Odair começou a mandar no vestiário. Que é outra coisa, senhor Reck, que o senhor, como dizia o Rola, o senhor não quer reconhecer, que há muito tempo eu dizia isso, tem que mandar no vestiário o treinador. Mas aí vocês presumiam que era um técnico cascudo. Não. Dava a entender que tinha que ser alguém que tivesse achado. Aí pegou um interino e mandou no vestiário. Senhor Reck, isso eu falei várias vezes. E o senhor me dizia, mas o Odair entende futebol. E eu digo, pode ser o Odair, porque não é à toa que ele foi jogador de futebol, fez curso, foi o auxiliar técnico da seleção olímpica. Pode ser com ele. Te disse aqui várias vezes, pode ser com ele, não há problema, desde que mande no vestiário. E agora parece que ele tira quem ele quer tirar e não há problema no vestiário. Isso aí aconteceu. Só que isso não aconteceu com os demais treinadores. Espera um pouquinho. Isso aí aconteceu. O senhor sabe muito bem, o senhor é muito bem informado. Isso aí, seu Keller, aconteceu depois de um episódio que aconteceu no vestiário, que o D'Alessandro ficou 45 dias fora. Exatamente. Depois do episódio Camilo, daquele episódio, as coisas mudaram no vestiário internacional. Exatamente. E o vestiário, quando se fala que é uma igrejinha e tal. E agora fechou, está fechado agora. Então, desde aquele momento ali,
O D'Alessandro se machucou, ficou muito tempo fora, veio às férias e o Inter... Aquino, para não perder o trem da história, o Grêmio não tem que fazer uma renovação paulatina? Vamos falar, falar de Grêmio. Eu tenho uma análise boa do Grêmio para fazer. Vamos ver se você concorda comigo. Deve ter ouvido eu falar na Grenal. Eu começaria tirando 3 peças. Que não vão fazer a menor falta. Mas assim, ó, fazendo muita força, poderiam fazer em quantidade. Quantidade não é o problema do Grêmio. O Grêmio tem Tony Anderson, que a gente ouve falar pouco, tem Tassiano, que é bom, tem Jean-Pierre, que é bom, tem Matheus Henrique, que é bom, tem o Michel para voltar, que é bom, tem o Jailson, que é bem razoável, tem o Maicon, que é excelente, tem o Douglas, que é muito bom. Estou citando meio-campistas. Para chegar que eu vou falar dos setores, que eu tiraria. Cícero, sai. Não pode jogar em todas. Isso é igual o senhor Abilo. O senhor joga em todas, não joga em nenhuma. Então vai. Tá? Madison. Vai acabar diminuindo a quantidade de vezes que vai jogar o Léo Gomes, que está crescendo na profissão. Deixa jogar. O Iago, esse do Internacional, deixaram jogar, ele é melhor que o Wendel. E nós só descobrimos vendo. O senhor não tem como saber, né? Dando oportunidade. Mas o Wendel nós já sabíamos qual é o tamanho. Segundo. E o terceiro que eu tiraria, Marcelo Oliveira. É líder positivo. Vai escambau com o líder. Tá, mas... Aí o titular é o Bruno Cortez. Foram trazer o Capixaba, o Juninho Capixaba, que eu nem sei por que trouxeram. Segundo o André Luiz, vai ser o terceiro do Grêmio. Devolver esse Capixaba, devolve também. E deixa o Guilherme Guedes jogar. Qual é o problema? Isso em termos de Campeonato Brasileiro. Minha tese vale só para o Campeonato Brasileiro. Quanto ao Estudiantes, pode jogar o Cortez e o Oliveira ficar na reserva. Mas na sequência, se sobrar só o brasileiro, tomara que não, ou se sobrarem as duas competições e tal, já manda. Eu queria fazer uma análise... Para a Série B, para a Série C. Eu queria fazer uma análise do Grêmio aqui, que o Grêmio contra o Flamengo jogou uma boa partida. Primeiro que o Grêmio, pela primeira vez, nos 6 jogos, eu vou analisar o Grêmio dos 6 jogos pós parada da Copa do Mundo. O Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco, contra o São Paulo, contra o Estudiantes e 2 contra o Flamengo. 3 contra o Flamengo. Não, estou considerando o jogo com as reservas contra o Flamengo, e os jogos com reserva contra a Chapecoense e com as reservas com o Vitória, eu estou descartando. Só estou considerando... O Aquino vem bem decupadinho. Só estou considerando os 6 jogos que jogou a equipe principal. Que análise, hein? O que aconteceu? Separou. Tira o que não presta, tá tudo certo. Eu não vou fazer análise do time B. Eu estou fazendo análise do time principal. O time B que está salvando a Lavona. Eu estou fazendo análise da equipe principal. São 6 jogos. Vasco, Atlético Mineiro, São Paulo. O Vasco foi mal, com o Atlético Mineiro foi bem. Não. Quero te dizer, vamos por partes. Vamos. Primeiro, quantos gols o Grêmio tomou em 18 jogos no Campeonato Brasileiro? Pode puxar aí. 8. Eu já tenho de cabeça. 8. Isso aí. É a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. 22 marcou. 8, mas quantos tomou? 8. 8. Nesses 6 jogos... Saldo 14. Nesses 6 jogos o Grêmio tomou 6. Verdade. 6. Tinha tomado só 2 até a Copa. Não, é que tem jogo de Copa do Brasil. Eu tô botando Copa do Brasil. Tá. Em 18 no Brasileiro, jogando 8 partidas com as reservas, tomou 8 gols. Certo? Então, o Grêmio está jogando muito faceiro. O Grêmio está de salto alto. A entrevista do Maicon foi... Salto Luiz 15. A entrevista do Michael depois do jogo, depois dizendo que o Grêmio saiu, que eles saem de cabeça erguida porque fizeram uma grande apresentação. O Grêmio tem que voltar a pensar em ganhar. O Grêmio tem que ganhar. Se der para ganhar jogando Murito, não é ótimo. Só show. Não, o Grêmio tem que ganhar. Não é só calar o Maracanã. Então, o show era do outro. Para ti jogar a Copa do Brasil e para ti jogar Libertadores, tu tem que fechar a casinha. Então agora vamos aos erros. Léo Moura joga 60 minutos. O Léo Moura só não jogou nessas 6 partidas contra o São Paulo. O Léo Moura não mandaria embora. Não estou mandando embora. Eu estou dizendo, o meu é o Madison. Eu escolhi Cristo para cada... Eu não estou mandando ninguém embora. A melhor equipe que o Grêmio tem para jogar hoje foi a que jogou contra o Flamengo. Mas aí agora eu vou para os problemas. O Léo Moura joga 60 minutos. Quando o Léo Moura sai, tem que entrar o lateral. É óbvio.
Tem que entrar um lateral no... A passagem do... A não ser que tu precise mudar o jogo pra ganhar. Não, presta nem atenção, que precisa presta atenção. mudar. Eu concordo com A saída do lateral direito... enjambração A aí. saída do lateral direito para a passagem do Ramiro para lateral, nós perdemos completamente o meio de campo. Porque o Marinho é um atacante Não tem nada a ver. que não é um armador. É um atacante nato. Foi aí que eu disse antes. Mas aí que errou tem na mais um. contratação, né? Não. Porque o Marinho só joga na direita e tu perde o meio campo quando ele tá entra. errando na substituição. Vocês não criticam nunca o treinador? Ele está errando na substituição. Tirou o lateral direito, bota um lateral No direito. desespero, sai Se tu Ramiro tá e entra... É como tu disse agora do D'Alessandro. Contra o América, que tá jogando retrancado, 32 lá dentro da área. Contra o Ceará. Tu bota o D'Alessandro que ele decide o jogo. Porque ali tem espaço, ele tem habilidade, ele vai fazer um lançamento, uma metida de bola. Se o Grêmio está jogando contra o Ceará e o Ceará está todo na defesa, tu pode fazer essa substituição, botar o Ramiro e bota mais um atacante, porque não vai fazer falta no meio de campo. Agora, nos grandes jogos, É isso aí. tu abre mão do Ramiro, tu perde o meio de campo. E aí o Maicon se desgasta 10 minutos depois que o Ramiro sai, o Maicon tá morto. Tanto é que ele quer brigar todos os jogos agora, porque ele deu uma mijada no Entende? Kahneman. Já No me- último jogo foi constrangedor. E outra co- eu tenho que estar fazendo falta, que vocês perdem a bola, tem que chegar... Então vamos lá, Rec, vamos continuar aqui. Se o Léo Moura aguenta 60 minutos, que ele nunca jogou uma partida inteira, ele sempre sai. Tanto aqui contra o Flamengo, que ele foi Ele não um dos aguenta melhores, mais. ele não aguenta. Ele tem que sair aos 60 minutos. Tu já tem uma substituição, não tem? Tem uma que o treinador decretou que joga o André e depois o Jael entra. Contra o Flamengo aqui, o André fez a melhor partida da vida dele no Grêmio. Aí ele tirou o André. Então é decreto que tem que botar o André, então já é a segunda Mas substituição. o André não estava segurando a bola no ataque. Não, né? A o bola Jael batia e virou um voltava. amuleto. Tem razão aqui. Decoreba é ruim. Não, é porque em alguns casos, quando a gente pontua caso, a gente tem que entrar no mérito desse caso. Eu não vou entrar no mérito, eu vou entrar na reincidência da troca. Não, a então tu tem reincidência, que ok. trocar o Léo Moura, tu tem que trocar o André, tá? E tu tem que trocar o Maicon. Tu não tem mais alternativa de substituição no jogo. Tu já entra com as 3 substituições queimadas. Ele tem que escolher o André ou o Jael e botar um desses para jogar 3 ou 4 partidas aos 90 minutos. Nenhum joga 90 minutos, nenhum vai ter confiança, nenhum vai ter segurança. Ele não tira a confiança do André quando tira os 15, 20. Mas é isso que eu tô Nenhum dizendo. dos dois está com confiança agora. Ele tem que mudar esse processo. Ele tem que definir quem é o melhor. É o André ou eu vou conversar com... Chama os 2 jogadores na sala, ele aqui, ó. Eu estou botando um que joga meio tempo, estou botando o outro que joga mais meio tempo. Não tá dando certo nenhum nem outro. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar uma oportunidade para um jogar 3 partidas, 4 partidas seguidas, a não ser que tu esteja parado no jogo. E vou dar sequência. E depois vou fazer isso com o outro. Os 2 vão topar. Porque a pior coisa que tem para um centroavante, eu era atacante, é que tu precisa ter confiança. Mas Tu já sabe que se tu não fez gol no primeiro tempo, aos 10 do segundo tempo tu vai sair. Mas aí, nessa tese de dar confiança para o atacante, o Lisca, quando esteve aqui no preliminar, disse que um dos erros do Odair no Gauchão era tirar o Roger aos 15 do segundo tempo. Tava tirando a confiança dele. Mas, Então ele segue sem confiança até hoje no nós Corinthians. vimos que o Lisca não tinha razão. Ele não devia nem entrar Então em não é só confiança. Mas tiraram muitas tanto a vezes confiança dele que ele não tá muitas nem vezes agora. faz a coisa certa, mas o resultado pretendido não acontece. Nós vamos voltar pro... Isso às vezes é imponderável. Vamos voltar lá Porque eu pra trás acho pro assim, o vestibular Grêmio do Internacional. não deve estar tão mal o Grêmio assim, porque há pouco tempo o Renato estava altamente festejado, o presidente era o melhor da história do Grêmio, superava até o... Cornetear a imprensa. Não, na imprensa. Não, eu estou dizendo mas não as mudou, análises. nada disso mudou. Não, eu Nada penso disso que pode mudou. ser apenas um momento. O Grêmio foi eliminar o Flamengo e o Flamengo está jogando um belo de um futebol. Nada Se dissesse disso. assim, não, o Grêmio perdeu para um time O Flamengo jogou retrancado contra o Grêmio. Não, Isso, bom, mas isso. Mas não só um pouquinho. Aqui Você é um time do interior que vem aqui e mete
10 no meio campo. Só tinha o coitado do Diego dando bote lá na frente. Rec, tem Jogou uma outra fechadíssimo. coisa. Fechado. Rec, Se não faz aquele gol cedo, o Grêmio ia ganhar do Flamengo no Rio. Vou te dar essa você outra não observação também. joga, Rec, eu vou te avisar. Complementando aí o que eu velho falei. sabido. Só que é o seguinte, os sistemas de... Partícula da língua portuguesa é inútil. Os sistemas táticos, tá? Existem os mais variados. E não existe um que seja certo nem um que seja errado. Todos podem funcionar. Todos podem funcionar. E mais, são... E só para complementar, no futebol a gente não pode dizer que o cara fez certo ou fez errado muitas vezes. Deu certo ou não deu certo. Exatamente. E às Porque vezes ele faz aquilo que seria o melhor e o resultado não acontece. Tu tira o Fernandão para botar o Gabiru. Se tu não ganha o jogo, tu ia crucificar o treinador. Mas eu queria dizer que os sistemas, então, por exemplo, assim, tu joga... Tu tem um sistema de jogo. Então teve uma época o 3-5-2 era novidade, todo mundo queria jogar 3-5-2. Sabe quem é o pai do 3-5-2 no Brasil, né? Não, quem é o Lazzaroni? Não. Quem? Tem um anterior. Quem foi o anterior? Técnico do Mogi Mirim. Treinou o futebol feminino. O Cilinho? Não. Vadão. Então, Esse é o pai do 3-5-2. O que eu queria dizer do sistema Ele era tático, obcecado por esse sistema no interior de São Paulo. Os caras diziam, Mas- lembra? mas Carrossel Caipira Mas chamava. o Tite fez o melhor 3-5-2 do Grêmio, que ganhou uma Copa do Brasil. Certo. E o Felipão levou para a Copa do Mundo e ganhou o último Mundial. Não, o pai maior é o Tite. Esse é o chefe da máfia. Como é que Ele tá na novela. ajudou na difundir. Como o Mano O pai Menezes, da facção é o Tite. como o Mano Menezes Pai da é o facção. melhor treinador que tem no Brasil De retranca. para jogar no 4-2-3-1. Ele bota dois Mas volantes. o Renato tá indo bem. Não. Mas os Ganhou dois Libertadores, Copa do Brasil, Os dois Recopa e Não, Gauchão. eu tô te dizendo por que. isso que eu estou dizendo. Mas olha tem onde é que devagar com essa tá o Cruzeiro avaliação. no brasileiro, tá lá embaixo. Tem que ir devagar com essa avaliação que está tudo errado. Nós temos que ir devagar e tem que ser pontualmente. Até pode ser que Os proceda jogadores essa têm questão. que reagir, os jogadores têm que Claro. reagir. Sim, mas eu volto à questão do sistema tático. O sistema tático, então, é o seguinte, não existe o certo. Então, tem determinados momentos que algum sistema prevalece e determinados momentos trocam. Por exemplo, Guardiola. Todo mundo queria jogar no tic-tac do Guardiola, certo? Aí tinha as peças, né? Exato. Sim, mas tem que ter as peças e outra coisa. Como é que tu vai dizer que não é mais sistema? Ele monta Desde que tu monte um outro sistema tático que no confronto com este leve vantagem. O que aconteceu ultimamente? Que os times agora, e já há muito tempo que vem observando isso, e antes da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo demonstrou de novo, que é um alto preparo físico, uma condição física, e joga 10 atrás da linha da bola. 10 atrás da linha da bola e Saem rápido. retoma e sai em velocidade, chega com 7, 8 na frente. Sempre. O Grêmio, há muito tempo, falava isso aqui no teu programa, Rick. O Grêmio ficava com os dois zagueiros. Os dois alas passavam, no máximo ficava um, e o resto estava todo mundo na área adversária. O Grêmio evoluiu, porque por ter qualidade técnica, e começou um tic-tac na frente, certo? E pode ver, para o Flamengo, em determinado momento, é toca. Só que é o seguinte, o outro time fica com os 10 aqui te esperando. Então isso também está mudando. Então, muitas vezes... Não tem mais feio, hein? Claro. O time carioca fica com 10 atrás. Sim, mas aí é que está. Então aí que eu digo, esta parte também, esta evolução, também, de certo modo, o Grêmio começou a fazer todo o tempo marcação alta, mas ao mesmo tempo ele abre o campo. E o outro time, quando sai em velocidade. Então isso também está causando dificuldade. E também o pessoal observou como o Grêmio faz aquela troca de posição na frente. E como faz o overlap, aquele que sobe o ala pela direita e pela esquerda, para fazer a passagem ali de fundo. Fundamental, apesar do Grêmio ter dois volantes que sabem jogar futebol, que o Grêmio ganhou a Libertadores. Outra coisa que a gente tem que observar aí, o Grêmio ganhou a Libertadores com o Edilson, com o Arthur, com o Jailson e com o Cortez. Bom, mas aí é que está, né? O Edilson e o Cortez. Não, Jailson. Quem jogou contra o Botafogo, o jogo decisivo lá e cá, foi o Jailson. Contra o Barcelona foi o Jailson. E contra o Lanús foi o Gaúcho. Foram os 3 jogos. Os finais foram os jogos mais encardidos. Principalmente contra o Botafogo, que nós não tinha Luan.
e o Everton e o Pedro Rocha tinha ido embora. Nós estávamos completamente mal ali. E o Jailson foi um gigante. Então, o que aconteceu no Grêmio agora nesse jogo contra o Flamengo? Porque nas outras partidas vinha jogando o Marcelo Oliveira e vinha jogando o Cícero. O Grêmio retomou a equipe dele. Voltou para a equipe o Cortez, voltou para a equipe o Jailson. O Ramiro, o Grêmio tá certo. Só não voltou o Edilson. Não, o Edilson não tem. Não tem. voltou porque ninguém ainda substituiu com aquela força que ele chegava na frente fazer aquela troca tem o Léo Moura com o Ramiro. Que o Ramiro ocupava a direita, saía da direita. Parabéns pro Ico Roman. E o Marinho agora não tem, eu pelo menos até agora não vi essa facilidade de fazer esse deslocamento, de ocupar o espaço e abrir para a passagem do ala. Ele não está conseguindo porque ele é mais agudo. Quando ele pega vai à linha de fundo. A esquematização e não era o Ramiro que ia à linha de fundo. Eventualmente ele ia também. Mas não era essa função, era ocupar aquele espaço e cortar para o meio para fazer a passagem do ala. E com o Edilson funcionava muito bem. O Grêmio tem duas coisas para fazer. Isso desafoga o meio-campo, aí não sabe, mas aí os caras do meio-campo acabam jogando. Por quê? Porque quando tu abre para um lado, abre para o outro, o adversário tem que ir lá marcar. Mas, se ele não marca, vai ser o ala com qualidade que vai chegar à frente. E aí tu abre o meio. Então, abre espaço tanto para o Jailson, tanto para o Arthur. Quando o Grêmio joga com o Léo Moura, com o Cortez, com o Maico, com o Jailson, com o Ramiro e com o Luan, eles tomam conta do jogo. Sim, mas eles têm qualidade. Quando tu joga já com o Marcelo Oliveira, tu já tem dificuldade. Tá, mas no Rio foi com esses caras. Não, mas tomaram conta do jogo. O Grêmio tomou um gol por acidente e podia ter empatado o jogo, podia ter virado. Agora, o que não pode acontecer é o Grêmio jogar com o Vasco lá e aos 4 minutos está perdendo de 1-0. O que não pode é o Grêmio começar o jogo com o que o Grêmio tomou contra o Vasco. Não, mas contra o São Paulo aqui também. Tinha 15 minutos de jogo em Buenos Aires, nós estávamos perdendo 2-0. Começou o jogo contra o Flamengo, isso aí não pode, isso aí tem alguma coisa, alguma desatenção não tem era, aí. Não era isso. Não era essa característica do Grêmio. Era um parto fazer um gol no Grêmio. Então o Grêmio tem que voltar a fechar a casinha, tem que ter atenção, porque os jogadores que estão jogando são praticamente os mesmos. Então o Grêmio tem que focar em jogar os 10 jogadores atrás da linha da bola, principalmente os primeiros 20 minutos de jogo, porque os espaços vão aparecer. Sabe, e o time que tem o Everton, e outra substituição que eu tenho que pensar. Seleção, hein? E outra coisa que eu tenho que pensar também. Essa troca do Jael pelo André, eu tenho que pensar, eu não vou tirar o Ramiro do lugar dele, eu vou botar o Leonardo na direita, não está dando certo lá, eu meto o Douglas no time e adianto o Luan. Eu tenho que pensar nessa outra alternativa. Eu não vou desmanchar nem Michael, nem Jailson, nem Ramiro e nem Luan. E vou botar mais o Douglas. É uma alternativa que o treinador tem que pensar. Se não está dando certo assim, nós temos que ter outra alternativa. Aí tu acaba acertando a equipe. Só fazer justiça ao Michel. Na partida no Rio, joga o Jailson e o Michel. E aí para acrescentar, joga o Jailson e não joga o Jeromel. Joga o Bressan na zaga, o Jailson com o Arthur no meio, mas no jogo em Porto Alegre joga o Michel. E o Jailson entra na segunda etapa. Em Porto Alegre começou o Michel. Jogaram os dois. O Jailson entrou no final do jogo na vaga do Fernandinho. Mas é que o Michel caiu muito de produção e tinha que sair do time. Mas eu acho que o Jailson não podia jogar. Não, ele entrou, em Porto Alegre ele entra no segundo tempo. E no Rio de Janeiro é o Jailson mas que joga. Mas as duas partidas contra o Barcelona e as duas contra o Lanús jogou o Jailson. Jogou bem? Sim. Jogou bem. Nesse período o Michel ele foi perfeito. E outra coisa, contra o Flamengo ele jogou muito bem. Agora no Rio. Jogou bem. Quem não foi bem, quem foi abaixo do que é a sua capacidade é o Luan. O Luan não foi bem. O Ramiro... Tá vendo alguma coisa especial com o Luan? É que não tem. É um guri bem resolvido, bem financeiramente. Vira e mexe, tem de clube interessado. Posso te dizer uma coisa? Acho que a única frustração que ele pode ter na vida é não ter ido para a Copa do Mundo. Posso te dizer uma coisa do Luan aqui? Foi o melhor da América, reconhecido. Mas aí é que está. Posso te dizer uma coisa do Luan aqui, quem já trabalhou em vestiário e quem conhece o jogador pela característica, o Luan não é jogador para ser poupado. Ele tem que jogar quarta e domingo, porque é um jogador que se condiciona jogando. É isso aí. Se condiciona jogando. Uma vez eu estava falando. Eu estava falando com o Eurico, do Luan, mas o antigo Eurico, lateral direito que jogou no Palmeiras. O Gago. Ele disse assim, ó. Quando nós começávamos a jogar quarta e domingo,
O Ademir da Guia, ninguém segurava ele. Digo, mas por que ele não gostava de... É um jogador que se condicionava jogando. Sim. É da característica, ele não é um jogador de velocidade. Gosta de jogar. É um Gosta de jogar, não gosta de Exatamente. treinar. Isso Exatamente. é muito comum. Era, né? Hoje nem tanto. Mas é um saco treinar mesmo. Então, claro quando tu que é, começa não a deve ser, poupar né? muito, Bom é tu jogar, entende? né? Então, jogou... Treinar pra quê, diz o Palmário? O cara te pegando pelo braço pra te posicionar, Não, te bota o ensinar. Luan pra jogar quarta e domingo. que Segundo ele vai outros, melhorar. treinar a ruindade aumenta a ruindade também, né? Então não... O que tu ia E falar quem é que joga tu- quarta e domingo fica mais tempo concentrado também, tu entende? Então, a alimentação... dizendo que os caras tão fazendo festa? Não, estou dizendo que a alimentação fica melhor, fica mais regrado, tu descansa melhor. Come uma saladinha. Tinha Não, falado do Luan. a questão do Luan que eu vejo é o seguinte, ele já Que tem muita gente se queixando do Luan, Túlio. Não, mas não, estão se queixando que ele não está jogando. O Luan já demonstrou que tem qualidade, ele é finalizador, ele é cerebral, ele é um cara que tem um toque refinado. Só que é o seguinte, talvez seja a questão de posicionamento, né, que pode ser que esteja alterando alguma coisa. Mas é um jogador que tem qualidade, eu não vejo por que a reclamação pela Não reclamação. tem outro, vai botar o Douglas. Não, é não, e brincadeira. outra Não, coisa... mas aí é questão de posicionamento. Ele é um jogador produtivo no sentido quando ele tem a bola, tá? O toque dele, pode ver que não é, digamos assim, não é aquela bola, ele não retém a bola desnecessariamente. Ele retém a bola até o companheiro se colocar para receber em condições. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele tem essa Ele é qualidade. muito bom. Agora, se está faltando parceria, porque sozinho ele não vai fazer, ele não tem aquela característica. O Flamengo jogou na retranca. Ele não tem a característica do meia Everton. jogar E naquela... nós vamos com o bangozinho pro Granal. Será? Bom, já Sim. tem dois. Já. Não, o Joga Banguzinho tá Kahneman, não jogando. joga Everton, meio time, dois Mas jogadores. o de Banguzinho seleção. tá jogando Não, melhor que o meio time mas os de principal. seleção não é meio time. Tá, mas o Jeromel, então. Não, tem mas peso. é importante. O Luan, que também é convocável, não tem e peso. outra coisa, O Groi não tem peso. Não, mas o Banguzinho tá jogando melhor que o e time outra principal, coi- eles e vão outra jogar coisa, Agora o melhor. Keller começou a se preocupar. Então tu quer o titular? Agora eu Guedes? tô ficando preocupado, eu estava tranquilo. Outra coisa aqui, ó, a convocação do Tite, quer dizer, os jogadores que teriam que ter ido para a Copa, o Arthur tinha que ter ido para a Copa, foi convocado agora. O Jeromel, que foi para a Copa para passear, agora ele não convidou. Não Não, mas convocou. aí é porque ele não queria levar 2 de cada time. Ele deixou claro que era um jogador por equipe. E aí ele preferiu levar o Everton. E por que ele não levou Mas ninguém do Palmeiras? se tu tem 10 jogadores do mesmo time que estão melhor que todos os demais, não dá para levar os 10. Mas aí tu vai levar, por exemplo, 10 Mas jogadores aí- do Grêmio sabendo que tem Grenal? Não, aí não. Ou tu vai levar 10 jogadores do Flamengo sabendo que no dia seguinte tem jogo da Copa do Brasil? Tá falando agora, eu pensei que tá te Não, querendo hoje agora. é o Não, meio-dia. agora, pra agora. Hoje ao meio-dia nós estávamos discutindo isso aí. Aqui, ó, é perfeita a análise do... Quem é que teve aqui ao meio-dia? João Gabriel e o João Gabriel. Everton. João Gabriel. Foi perfeita a análise do João Gabriel. Acabou desagradando os dois lados. O Tite não vai poder testar coisa nenhuma, porque podia ter convocado 3 ou 4 do Grêmio, 3 ou 4 do Flamengo. Não vai convocar porque é um acerto. Não, o E acerto- os jogadores que queriam ir... O acerto dele não foi... sabem. O acerto Dourado dele... não sabe se ia... mas só um o pouquinho, acerto ele tá dele numa foi com fase- o Não, o Inter. acerto, o O Dourado acerto sabe foi que com não o ia. Inter. Ele tirou o Everton do Grenal, ainda deu a seleção da Argentina da mentira mais o Kahneman. Ele tirou o Paquetá do Flamengo para jogar com o Internacional. Mas ele podia tirar o Jeromel e o Groi. O Internacional joga com o Flamengo aqui, ele tirou o Paquetá. Jogo decisivo, liderança do brasileiro. Tá, mas agora o Tite, É bom isso aqui, virou colorado. Não, não. Agora. Mas Essa sempre é a colorado. notícia, Sempre manchete. lado a Manchete, Tite é colorado. o Tite agora é colorado. Essa é a grande manchete Conseguiste do um dia. reforço de peso. Olha aqui, ó, deixa Manchete só. do dia. A seleção peruana convocou o Cuevas, convocou o Farfán, convocou o Flores e não convocou o Guerreiro. Convocou o Aquino, Mas aí o não, Advíncula, jogadores conhecidos, quer dizer, o Pena não está fazendo, o Penha, não está fazendo uma renovação. Não convocou o Guerreiro porque não quis. Não, mas Rec, não leva o Guerreiro porque o Guerreiro tá quanto tempo sem jogar? O Guerreiro tá 1 mês sem jogar e só vai voltar a jogar lá pelo dia 2 de setembro. Vai voltar a jogar uma semana antes. Né? Aí não dá, né? Para um amistoso não precisa. E Ah, mas e e qual o queria- problema? O treinador lá é colorado também? Não, no site do Inter tá que ele pediu para não ser Ele convocado. pediu, isso que pra se adaptar essa no notícia que Internacional. eu esperava Pô, que mas tivesse, que eu de novo, sabia, mas hoje em dia eu não posso. Serras, de novo? O cara pediu para não ser convocado. Teve um jogador da Mas, seleção qual o brasileira problema de não que convocar pediu para não ser o convocado? Paulo Guerreiro? O goleiro, o Ederson. Ederson. O Ederson, goleiro, pediu para não ser convocado. Problemas nessa. particulares. É. Aí ele convocou o Neto.
Mas qual o problema de não ser convocado o Não, o jogador? Hugo é porque vai O Hugo ter... é a cota sub-20, tem que ter um... Como o Tite é um cara organizado, nós já sabemos que vai ter uma invenção na lateral direita na próxima. Até chegar Ou na no último zaga. atacante. São Não é? tre- É por ordem. É primeiro, goleiro... Será que não goleiro. vai ser um goleiro, um do sistema defensivo e um do meio? Porque são só 3 convocações de teste, né? Não vai ficar fazendo esse teste. Não, ele vai fazer até a Copa. Não, mas Até a Olimpíada. Tá, mas aí vamos lá, eu quero pra perguntar. teste. Tu acha que o Paquetá não tem condição de jogar da seleção? Claro. Tu acha que o Arthur não tem condição de jogar na seleção? Não, perfeito. Tu acha Esse que o ciclo Everton tem. não é uma alternativa Não, esses pro aí são Rafa? incontestáveis. Não, tu entende? Então não tem. Mas não aí, tem muito teste. aí eu quero entender de É o vocês. Andréas, esse aí que é teste. Não, esse aí foi pra não ir pra Bélgica. É, mas eu exatamente. quero entender de Tá, mas vocês o agora ele seguinte. não pode mais jogar na Bélgica? Eu acho que se ele jogar pela seleção brasileira, não Principal. pode jogar. Jogou pela principal, não Nunca pode jogar mais mais. pela Bélgica. Que sacanagem. Mas o que eu quero entender de vocês Yes. é por que o Tite está levando jogadores sub-20 pensando na Olimpíada. Se ele, na entrevista coletiva, disse que não quer saber da Olimpíada, porque o treinador principal nas grandes seleções do mundo não se envolve. Ou ele se envolve ou não se envolve. A meu juízo, por uma razão muito simples. Ele está testando porque a Copa do Mundo, a próxima, é daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, esses jogadores já estarão em condições Vou de jogar a convidar Copa minha do Mundo. mulher para ir morar na Croácia ou na Suécia, ou na Suíça, ou em Paris, Na Holanda. tomar bastante formen, fazer bastante amor, fazer um monte de filho, Vai sair do quadro. porque a chance de ser convocado para a seleção é muito boa. E tu vai avisar, olha, se não me convocarem para brasileiro, eu vou Eu não jogar sei pela porque Croácia. E aí, se eu der uma ameaçadinha, diz aqui, ó, se não me chamar o meu filho, é Croácia mesmo. Mas Paulo Guerreiro não ser convocado é uma questão até óbvia. Mesmo que ele estivesse jogando muito, em condições... É uma época de teste. O treinador já conhece ele. Conhece ele. Tem vários Segundo... que foram para a Copa aqui, não. Exatamente, mas assim já conhece Então o o Nico jogador, Lopes não vai precisa ser testar. convocado pelo Uruguai. Aí joga o D'Alessandro. Não, mas é... Não, vai ficar melhor nosso time. Vai jogar o D'Alessandro. Se joga o D'Alessandro, melhora o nosso O time. jogo não é no Beira-Rio? É no O Beira-Rio. D'Alessandro no Beira-Rio é um monstro. Claro. Melhor Então eu vou nosso te time. dizer, isso aí não é especulação. Tudo que está acontecendo no Internacional não é pretensão nem nada. Eu antecipei aqui. D'Alessandro vai aceitar a reserva. Até dei uma dica. Mas é ele que determina lá? É ele que determina. Então ainda não está 100% resolvido o problema. Não, é que Não, se ele que manda, ele tem que aceitar a reserva. Não, porque ele o foi treinador como que escalava não, ele. mas ele Tem reserva e tem titular. Mas ele incomodava ele. Nesse jogo tu joga, porque tem jogo que serve para ele. Porque ele, quando precisar reter a bola, por exemplo, ele é craque. Tá, não, mas aí eu vou chegar lá. Isso tudo, eu falei aqui no preliminar, no Cadeira Cativa, os telespectadores são testemunhas, na Grenal também, durante o período de Copa. O Odair preparou bem, ele aceitou porque antigamente ele incomodou o Dorival, incomodou o Tite, que também... Guto Ferreira não incomodou também, o Guto Ferreira? Fernandão. Não, o Guto Ferreira Fernandão. Também soube de uma história aí que ele parece que incomodou o Guto Ferreira Pode ser, também. mas Fernandão, Tite e Dorival Júnior, isso é certo. E Mas todo esse tempo, então, incomodando o treinador. deu algumas... Mas coincidentemente é o tempo que nós não só ganhamos o gauchão. Mas ganhou 7 faixas. Quantos gauchões tu está incluindo aí? Não, daí dá 9. Não, ganhou 5 gauchões, 6 gauchões, uma Recopa, não, mais a Libertadores, 9 faixas. 9 faixas. 6 gauchões, uma Sul-Americana, uma Recopa e uma Libertadores. Eu não vou mais brigar contigo, Rec. Não, Não, porque daqui a pouco tem campanha política, eu vou precisar de voto e tu for dizendo que eu não entendo nada, eu vou ficar mal. Não. Comigo, o problema lá no Inter é brigar com o D'Alessandro. Comigo pode brigar. O D'Alessandro... Não, eu não teria esse O problema. D'Alessandro já deu a abertura do processo eleitoral. Então continua mandando lá. Então o risco é iminente de nós começarmos a Está se degringolada. dedicando mais à área política. Pelo menos então, deixando o time jogar, a gente continua A ganhando. informação que eu tinha e repassei foi o seguinte: fora de casa, às vezes, se precisar. Pode até viajar para compor se faltar algum e tal. Foi o que aconteceu agora recentemente contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. Em Porto Alegre, na época, durante o período de Copa, o Inter achava ainda que ele era imprescindível. A informação do cara que é muito ligado ao Odair me deu foi o seguinte: em Porto Alegre, todos acham que ele é um monstro.
e pegam a estatística, e pegam o apoio da torcida, e pegam não sei o quê e tal. Estatística, tem. Então, ele vai jogar quase Faltou na todas. estatística do Beira-Rio, Aí beleza. entra, quem sabe, o meu equívoco. Ele vai jogar quase todas. Mas o Nico cresceu de uma maneira tal que aí ele perdeu o terreno também no Beira-Rio. Como é que vai tirar o Nico agora? Como é que vai tirar Sim, mas essa dúvida, Como é que vai tirar o Jonathan Alves? Por quê? O Rec. E não tem outro centroavante? Aí muda o esquema para botar o D'Alessandro? Então, ele não é burro, ele entendeu que a hora dele é quando o time adversário estiver cansado ou que o Inter for impreterível que ele jogue. Rec, eu estou feliz Ou porque o time imprescindível. hoje ocupa todos os espaços do campo. O time joga em velocidade como deve ser jogar e como todas as seleções jogaram, as grandes seleções, os grandes times jogam assim, se fecha O Flamengo rapidamente. jogou na retranca contra o Grêmio. Então, Não, se jogou na retranca ou o Grêmio empurrou também? Não é só isso. Ele não conseguiu sair o Mano muito, né? Menezes que fala, agora diz para tirar o teu time aí quando for Nessa jogar projeção... a pelada lá, né? Aí o cara que criticava ele, um dos comentaristas criticava, ele disse, mas manda o teu time sair aí de trás agora. Depende da situação. Às vezes, estrategicamente, o treinador monta para atrair um pouco o adversário, porque ele tem bons jogadores com alta velocidade. Ele vai fazer isso. Mas, às vezes, é o outro time que empurra. Na necessidade, por exemplo, o Grêmio precisando fazer gol, é óbvio que ele vai empurrar o time adversário. E porque a preocupação primeira... Não é retranca. E outra coisa, não é Keller, retranca. Jogou com 10 E outra coisa, Keller. Não, mas todos os times Da linha põem 10 divisória. atrás. Todos os times põem 10 atrás da linha da bola hoje. Todo mundo põe. Keller, uma coisa seguinte, importante, quem lê o livro do Guardiola, algumas coisas que as Quero pessoas... saber quem não que as leu pessoas- esse livro. Não, mas tu lê uma coisa, entendeu? Ah, bom. Agora tu matou aqui. Não, mas tem cara que Porque leu o a que cara que capa e lê diz esse que texto aí- eu não li o livro. Eu quero te Eu li dizer o até seguinte, umas que eu quero te 20. dizer o Até seguinte. vou ler, porque eu acho que No eu tenho livro ele condições de fala, entender, no né? livro ele fala, Eu te empresto. no livro ele fala, Keller, que acontece o seguinte, tu tá jogando contra uma equipe que tem com os 10 atrás da linha da bola, tá? Sim. Aí tu fica com 2 zagueiros, tu fica com mais um volante e às vezes fica com um lateral que não sai. Então tu fica com 4, então tu fica 6 jogando contra 10. Olha, eu não li o livro do Guardiola. Então qual era o raciocínio dele? Sim. Eu preciso botar os 10 contra 10. Então eu vou tirar zagueiros e vou botar o cara que era um bom volante para jogar de zagueiro. Para quando esse volante estiver na zaga, ele poder sair e eu fico com um zagueiro só. Então eu fico com 9 contra 10. Então, Mas aqui tu vê que as coisas são tão elementares e lógicas que o Rec lembra, batia nessa tecla há muito tempo. Não faz gol atacando com 3 hoje em dia, porque no mínimo o time, por mais medíocre que seja, se defende com 8. Há quanto não tempo? entra nunca. Não vai entrar. não Então hoje, infelizmente, assim, por isso que eu disse, os esquemas táticos evoluem. Então, como é que conseguiram neutralizar o tic-tac? Com os 10 atrás da linha da bola e com jogadores em alta Quer dizer, velocidade saindo. estragaram o bonito. e Tá qual bom, é o mas o objetivo? que eu vou fazer? Mas é o que não estão tem que ganhando ficar- agora. E outra coisa, as pessoas não entendem Era tão aqui bonito qual que- é o objetivo dele com o tic-tac. Fazer a bola girar de um lado para o outro. Girar rápido para abrir espaço. Não tanto espaço. O objetivo dele é tentar colocar a bola no pé do Messi quando ele estiver no mano a mano. Ou no pé do Neymar. Mas não era só isso, ele fazia o tic-tac. Ele faz o tic-tac. Ele faz, mas é o seguinte, num determinado momento, há uma execução em alta velocidade. Eu sei. Que velocidade não é Mas só contra-ataque ele- de 50, mas 60 é metros. É aquela execução na frente da área, quando faz o último terço do campo, e aí é 2 toques. Tocou Mas tabela lógico, em alta lógico, velocidade e o remate. A garantia dele. Ali é a jogada em garantia velocidade. dele sempre, isso aí é uma jogada de penetração. Mas a garantia dele sempre é ter jogadores como o Messi, como o Soares e como o Neymar, que tem que fazer. O objetivo dele, ele não precisa nem fazer a penetração. É tentar colocar a bola nesses caras quando eles estiverem 1 a 1, porque aí eles resolvem. Diga, Maurício. Só a CBF confirmou 7h34, então há cerca de 20 minutos, 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, 23ª e a 24ª, que é a rodada do Grenal. 23ª rodada, Inter e Flamengo, 9h45, quarta-feira, dia 5 de setembro. O Grêmio joga no dia 6 de setembro com Santos o Santos, na Vila. 8 da noite no Pacaembu. Não na Vila, no Pacaembu. Melhorou. Grenal, domingo, 9 de setembro, 4 da tarde no Beira-Rio.
Já, mas confirmado pela essas datas aí já estavam definidas. Não, Só confirmou os as horários. datas base, porque poderia ser no sábado ou na segunda. Confirmou os horários. Confirmado para o domingo, 4 da tarde. E aí, Rec, o Nico Lopes ainda não saiu a convocação do Uruguai. O Peru já livrou a cara do Inter. O Peru livrou a situação do Guerreiro. Mas o Nico Lopes... Mais um torcedor colorado, treinador do Peru. O Inter tá botando uma loja no Peru agora? O Nico Sabia? Lopes... Ah, mas tem que aproveitar o Guerreiro, né? Então, pode ser O isso. Nico Lopes, se Acho que é a convocado Nike for... que tá botando uma loja. Já vai botar loja no Peru. O Nico Lopes ser convocado Nico pode Lopes, voltar para jogar. Se convocado for, ele só terá um amistoso, dia 7 de poderá setembro com o jogar o México. Grenal. Então, teoricamente, ele pode voltar a tempo do Grenal. Mas querem te irritar aqui. É só pra te irritar aqui. Não é possível. Eles querem acabar com o Grêmio. Não, ninguém quer acabar com o Grêmio. Não. É que o Grêmio é imortal, porque senão já tinha terminado com o Grêmio. Não é possível. Eu só tô dando informação. Tiraram o né? Kahneman, Não, tiraram o Everton. eu fiquei preocupado que o Grêmio vai jogar com o time B. Isso me deixou altamente preocupado. O time B é o melhor do O time Grêmio. B vem jogando mais, né? Ganhou do Flamengo, o Tu tá com time A medo não é do ganhou do Douglas. Flamengo. Tu tá com medo é do E Douglas e goleou do o Cruel. Vitória. E goleou o Vitória, goleou o Vitória. que eliminou o Inter na Copa do Brasil. Exatamente. Tu tá brincando? Então, Tu tá brincando? Esses Não, caras eu estão tô- motivados. mas eu não estou Eles estão brincando. vendo que o Grêmio vai eu se estou renovar. preocupado. O Tassiano, tu acha que não vai jogar bem? Mas eu estou preocupado exatamente por isso, Rec. Toda a Jael. crítica é o time principal. A análise que o Aquino fez aqui no início do programa aqui sobre o time principal. Então, jogar com o time B vai ser um Deixa eu problema. mandar um abraço pro seu Aloysio Alberto Schmitz. Não, pro seu Aloysio e pro Alberto Schmitz, que esteve aqui, pai e filho, que estão sempre vendo o Cadeira Cativa. Aliás, eu estou convencido que a audiência desse programa é fenomenal. Você tá mandando abraço aí, então tu vai ter que mandar um abraço pro Sérgio, que trabalhava no 7º cartório. Era ali na... O Sérgio é um coloradaço, um moreno de um sorriso maravilhoso, e disse assim: pelo amor de Deus, me pede pro Rec me mandar um abraço. abraço pro Sérgio. Ele disse que agora tá aposentado, diz que assiste todos os teus programas. Sabe que eu tenho a alegria de ter bastante aposentado me assistindo, mas esse horário ele é importantíssimo, entre 7 e 8 e meia, que, modéstia à parte, é a melhor atração que tem. Mas, digamos que seja uma das melhores, para não ser pretensioso. E todos os dias aumenta o número de pessoas que assistem o programa no Facebook. Nós já estamos numa marca de 20 mil pessoas, 12, 13, 14 mil ao vivo e mais um respingo chegando a 20 mil. E eu sei por anunciantes que colocam à venda produtos de forma instantânea, como o Foreman, por exemplo, Foreman. Ontem ele ficou encantado com o resultado do programa. Então, essa é uma marca de 40 anos. Não é uma marca minha, do Ranzolin, do Edgar, do Lauro, do Lazier. Então, que está consolidada pela qualidade dos convidados aí. É vocês que fazem o programa. Porque eu sou só um boneco aqui. Rec, tem E bonito, por um isso. telespectador teu que reclama, que é o Júlio Barçante, diz que eu mando as mensagens quando eu estou no programa e tu Mas não... é que às vezes aqui, se tu for Mas eu queria ver isso mandar aqui, um abraço pro for ver Sérgio essa tela. Vasconcelos, que Olha a trabalha tela lá aqui. comigo também, Sérgio Guedes. Vasconcelos trabalha comigo lá também, né? Sempre tá... Depois que eu participo aqui, ele comenta, assisti o programa e tal. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Por que você só fala na retranca do Flamengo e não fala na retranca do Grêmio em Porto Alegre no segundo tempo? João de Triunfo. Segundo tempo aqui, o Flamengo encurralou o Grêmio. Lá eu não concordo com o... Não, mas a aula olha aí, ó. a aula Bem de lembrado, é o que eu disse, às vezes o outro time empurra, e principalmente quando o time que está com a vantagem, é uma questão intuitiva que os jogadores começam a se preocupar mais em defender. E o outro time que tem que correr atrás se preocupa em atacar. E quando tem qualidade, tanto o Grêmio quanto o Flamengo tem qualidade aos jogadores, acabam então automaticamente encurralando o outro adversário. O Grêmio aqui nos primeiros 15 minutos não conseguiu ficar com a bola, tava 70-30 posse de bola pro Flamengo. O Grêmio jogou mal no Lá segundo o Grêmio tempo. toma o gol nos primeiros 15 minutos. O E Flamengo conseguiu exercer tomou aquela... 6 minutos, 6 Sim, minutos. mas o Grêmio não conseguiu impor aquela pressão de 15 minutos do mandante que o Flamengo impôs. O gol muda tudo. O que eu quero te dizer é o seguinte... Mas nenhum dos goleiros fez defesa nenhuma lá no Rio, né? Quem é especialista em retranca, e É a o maior Mano Menezes. retranca do ano que nós tivemos foi o Inter no Grenal.
Ele ensinou o Mas, caminho pros outros. ali não foi retranca, eu acho que o Odair estava... Não conseguiu sair. Não, eu acho que ele... Não foi não retranca. conseguiu, mas Aquilo ele... ali é ferrolho, Não, mas ele- é muralha da China. Não, mas eu disse no início o aqui... Internacional tentava sair e não Aquilo. conseguia. O Valdir Eu está disse dizendo aqui no início. Facebook que o Inter vai botar 11 zagueiros no Grenal. Eu disse no início aqui que aquele Grenal, que até quando terminou, eu pensando comigo, de bom, pelo menos aprenderam a se defender, agora tem que aprender o resto. E curiosamente eu escuto o Odair e ele disse isso. Não, agora nós temos que passar para outra etapa. Então, na verdade, ele Foi a aproveitou... primeira etapa da lição. Defender. Não, exatamente, mas que ele estava inferiorizado, se ele fosse atacar e se tivesse colocado o D'Alessandro, ia perder aquele jogo. Ele não colocou o D'Alessandro. O D'Alessandro é o Cristo. Ele Não, garantiu só um o pouquinho, zero. mas o D'Alessandro não ficou no banco. Mas Ficou, aceitou, como tu disseste. 15 dias Aquele não antes- era um jogo para ele. 15 dias não era antes um ele tinha jogo. tomado 3-0 lá com o D'Alessandro. Sim, mas então... O Grenal do Gauchão. Bom, mas aí ele, então talvez por isso. Aí ele colocou, colocou o time atrás e ensaiou bem digamos assim, a tática defensiva e me pareceu que ele fez, depois da entrevista dele, me pareceu que foi uma coisa que ele sabia, não podia atacar o Grêmio, porque tomaria gol. Então ele fez propositadamente, Foi heróico, conscientemente. foi heróico. Mas foi mesmo. Mas foi heróico, E foi a o carreira- Internacional naquele momento aqui estava Era só- desorganizado, era marcar o não pênalti, estava não no só. bom momento, não tinha Tava com medo do momento, Grêmio. não tinha um aspecto Medo, psicológico medo. favorável. Então eu acho que ele fez o que ele poderia Mas fazer. não só o E fez Internacional. bem e isso catapultou A gente os resultados analisa o futuros. clube, mas nós temos que analisar também o ser humano. Ele entrou numa roubada naquele Grenal de 5-0. Vai na arena depois no Campeonato 3 a Gaúcho e 0. toma 3-0. Ele ali... E escapou num 2-1 do Beira-Rio de tomar 5. Não, aí é que está. Eu vim aqui no programa e disse, ele tem sorte. Ele ali Porque naquele... podia ter terminado a carreira dele, lembra que eu falei isso aí? Exatamente. E daquele Grenal do Beira-Rio, o Grêmio poderia ter feito 4 gols. O Everton tranquilamente. Depois o Inter podia ter virado o jogo. Poderia ter virado. Mas juiz naquele primeiro selecionou. tempo, se o Internacional Ficou toma. constrangedor. Não digo nem 4, mas toma 3-0 no primeiro tempo, pronto. O Everton Terminou errou o gol ali. ali. Se o sozinho. Everton é o Everton de hoje, que estava metendo gol e metendo gol, E aí o segundo Ele tempo errou 2 começa gols com dentro da aquele. pequena área. E o segundo tempo começa com o gol do Rodrigo Dourado logo no início. Bom, e aí incendiou o jogo, né? Agora o Internacional vai jogar o Grenal do Beira-Rio parecido que nem jogou o do Olímpico, da Arena. Vai jogar fechado, com os 10 jogadores atrás da linha, porque o Internacional tem perdido... Mengão. O Internacional tem perdido uns Grenais que o Internacional acha, porque está no Beira-Rio, o Internacional perdeu um Grenal, acho que quando era o Renato treinador com Júnior Viçosa e Mas o se Leandro, jogar assim e o como- Leandro Falcão. foi 3-2 o Grenal. O Internacional se expôs ali de uma maneira que os guri entravam com uma facilidade. Mas Teve aquilo, 1 a se 0 jogar assim naquele como das está 11 da dizendo, manhã também. Se jogar assim como você está dizendo, vai jogar bem. Vai Exato. conceber bem o jogo. Não. Porque hoje o Internacional está com força física para chegar à frente de velocidade. Então, se ele conceber o jogo desta forma, acho que ele vai conceber bem o jogo. Boa noite, Rec. Parabeniza meu pai, meu querido pai, que ontem fez 56 anos de vida, o senhor Paulo Sérgio da Silva Medeiros, gremistão igual a mim, e seu ouvinte, tanto na rádio como aqui no programa, Daniel Bergvist, do bairro Sarandi. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes.
Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Agora. Grêmio enfrenta o Corinthians amanhã, 7h na Arena Itaquera. Renato faz mistério na equipe. Titulares podem ser preservados. Provável time: Groi, Léo Moura ou Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez ou Marcelo Oliveira, Jailson, Maicon ou Cícero, Ramiro, Luan, Everton e André ou Jael. Tricolor jamais venceu na nova casa corintiana. 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates. Internacional em terceiro, a 3 pontos, atrás do líder São Paulo. Inter enfrenta o Paraná, domingo, 11 da manhã no Beira-Rio. Colorado não perde, não sofre gols há 3 partidas. Cuesta, suspenso, não joga. Emerson Santos atua ao lado de Moledo. Ainda sem Zeca, Fabiano segue na lateral direita. Guerreiro apenas realizou trabalhos físicos. Estreia deve ocorrer somente contra o Palmeiras. Provável Inter: Lomba, Fabiano, Moledo, Emerson Santos, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker, com Jonathan Alves na frente. Claudinei Oliveira fará sua estreia no comando da equipe paranaense. Expectativa de mais de 40 mil espectadores. Para você não perder o fio da meada, já que tem Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana, agora convocação do Tite, não sei mais o que é, Campeonato Brasileiro. São Paulo, líder, 38. Flamengo, 37. Internacional, 35. Grêmio, 33. Esses 4 iriam direto para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Chuleando vagas na fase de pré-Libertadores ou mata-mata antes da fase de grupos. Atlético, 30. Palmeiras, 30. Corinthians, 26. Cruzeiro, 25. Até o 8º lugar. Depois daí para baixo, a luta é para não cair. Fluminense 22, Botafogo 22, América Mineiro 21, Bahia 21, Chapecoense 21, Sport 20, Vasco 19, 2 jogos a menos, Vitória 19, Santos 18. Por que eu digo que do Fluminense para baixo a luta é para não cair? Porque do Santos, que tem 18 pontos, até o Fluminense, são só 4 pontos de diferença e ainda mais 20 rodadas. Quem é o quinto e o sexto? O quinto é o Atlético Mineiro e o sexto é o Palmeiras, com a mesma pontuação. Tá, 30 e 30. O que eu quero 30 e 30. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Palmeiras e o Flamengo estão nas semifinais da Copa do Brasil. Se um desses ganha a Copa do Brasil, já abre mais uma vaga na Libertadores. Já. Vira G7. Vira G7. Vira G7. Bem provável que nós possamos ter o G7. O Felipão chegou no Palmeiras. Eu não sei a quantas partidas ele está dirigindo o Palmeiras. 4 partidas. O Palmeiras está 6 partidas sem tomar gol. Não, Sendo que teve 5 partidas. 5 partidas. E teve com o Paulo Turra. Ele tá 6 partidas sem tomar gol. 5 com o Filipão. E acho que uma com o Turra. Sem tomar gol. O Roger, acho que foi demitido num 0x0 o Roger. Se não me engano, foi um 0x0. Então são 4 com o Filipão, uma com o Turra. Sim, o Turra, a primeira foi então é para ver como é que eles jogam. Ontem ele jogou uma partida fechadinha com o Bahia, que já tinha empatado 0x0 lá, ganhou 1x0. Mas Jesus ajudou, hein? Porque olha, o Bahia jogou 25 minutos e o Bahia conseguiu chutar e conseguiu cabecear. O Internacional não vem tomando gol há quantos jogos? 3 jogos. Não, mas deve ter tomado pouquíssimos gols. Pouco. Mas nos últimos 3 não tomou nenhum. Pois é, mas por isso que eu estou dizendo. O Bahia tem 2 jogadores interessantes. 3x0 no Botafogo, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Fluminense. Tem que defender a casinha, como diz Fecha a casinha e depois Fecha a casinha e hoje tem que ter muito preparo físico para sair em velocidade. Como diz o Tite, no meu radar tem 2 jogadores do Bahia que são especiais. Zé Rafael e o lateral esquerdo. Lateral esquerdo é muito bom. O Léo, eu não sei se ele é do Fluminense ainda. Léo Pelé? É muito bom jogador. É jovem, é jovem. O Abelão disse que era parar de chamar ele de Pelé. Era Léo e Léo. Mas é bom jogador. Bom jogador. E no Corinthians, o último que saiu apaga a luz. Marquinhos Gabriel foi emprestado para um time dos Emirados Árabes. O Inter ganhou alguma coisa, será, pela formação? Foi emprestado por 2 milhões e é 4 no total. 4 no total. Mas é obrigado a comprar no final? Mas agora não entra nada. Empréstimo acho que não, né? Só na venda. Ele vai ganhar na venda. No empréstimo não, nesse momento não. Já voltamos.
A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais Feira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Uma coisa no... Vamos lá, Maurício, quem é que tá brabo? O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, disse que a CBF não está nem aí para os clubes. Disse que antes da convocação do Tite pediu que nenhum dos semifinalistas da Copa do Brasil cedesse atletas para a seleção. Ele diz, eles só pensam em ter um jogador lá treinando. E aí, ao longo da entrevista, dá para depreender que ele fala um pouco sobre, de certa forma, a teoria da conspiração. O Palmeiras, que apoiou o Caboclo na eleição, não teve jogador convocado. Mas quem é que é convocado para o Palmeiras? Me dá um. Não, mas não teve. Não, ele tem não um teve jogador desfalque. de meio de campo que está jogando muita bola. Não, mas ele não teve desfalque. O São Paulo, que está brigando pelo título, não tem desfalque. Também apoiou o Caboclo. Inter também não o Inter, teve. que vai enfrentar o Flamengo, também não teve desfalque. E apoiou o Caboclo. Mas é só Flamengo e coincidência. Corinthians que foram contra tem jogadores, Tem jogadores convocados. E estão na semifinal. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o Grêmio jogou com o Flamengo e já estava definido que o Everton ia ser convocado, certo? Eles não iam cortar o Everton. Se o Grêmio tivesse passado para o Flamengo, o Grêmio ia pegar a primeira partida Sim, assim como o Flamengo pega da sem o semifinal Paquetá. da Copa do Brasil sem o Everton. Sim, assim como o Flamengo pega sem o Paquetá e por aí Bruno vai. Henrique. Tá me lembrando aqui o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ele citou na coletiva hoje o Bruno Henrique. É. Chegou a pensar em convocar, mas... É que tem que convocar esse Andrés aí também, né? É. Já fecha mas uma leva- vaga. O Andrés E entrou ele no tem lugar que do... E ele tem que convocar o Fredinho para dizer que ele não estava todo errado. Porque se ele não convoca o Fred, o Tyson e o Gabriel Jesus, ele dá razão para todas as críticas. O Jesus Ele até deu não razão foi. com um pedaço das críticas. Ele, Ele não é burro. Tá, mas Salvador o Fredinho da está Pátria. jogando aonde agora? No Manchester. Pois é, então é um jogador de qualidade, né? Não dá para fazer uma crítica pela crítica com o Tite. Não, Pode não, ser, não. se ele Não levou tô dizendo que tá lesionado. certo ou errado a Se crítica. ele Mas levou aí- lesionado para a Copa, aí vale a crítica. Mas aí a Não, gente ele pode lesionou lá. Se lesionou lá, Mas então aí a não- gente pode criticar por um outro lado. O que faltou para o Brasil contra a Bélgica? O substituto do Casemiro. Essa convocação não tem ninguém Não para essa tem de posição. novo. Além do próprio Casemiro, tem é de óbvio. novo. Tá, Por mas isso eu achei que mas ia só um adorar. pouquinho, mas o Por isso que eu achei reserva que ia era o adorar. Fernandinho que ele levou. Não, mas ele não é o primeiro homem. Não, mas levou errado, não. mas- Essa é a e crítica. segue levando E errado. nessa convocação agora não tem ninguém. Segue levando errado. Vai ter que Mas jogar agora é o hora seu- de testar, né? Agora ter que pode jogar testar o quem Arthur quiser. na Não, mas ele não função. podia testar nenhum outro primeiro volante. Não tem nenhum primeiro volante no O Brasil. Rafael Carioca está nos Emirados Árabes. Quem? O Rodrigo Dourado? Está no México.
No México? No Rafael México. Carioca? Ah, no México, isso No mesmo. México. Mas o Rafael Carioca já é veterano, tem 31, 32, já. Ele jogou em 2008 com o Rote. Então faz 10 anos isso. Ele tinha 21, tem 31, 32. Vai ter 35, 36 na Copa. mas eu tem- não sei se é uma convocação. Mas tem um jogador que está jogando muito bem, que foi, eu acho que agora, pro 29 Chelsea. anos tem que chamar o Rafael Carioca. O Chelsea, que era do Napoli. 29, o Rafael Carioca é bom. Mas o Rodrigo Dourado tá aí para ser testado Como também. é que é o... Tem um jogador do Chelsea que estava no Napoli, que é de meia cancha, que é muito bom jogador também. E ele Jorginho? Jorginho. Mas esse jogou na Itália. Hã? Esse está morto. Tá morto? Tá morto, jogou na Itália. Numa entrevista que eu fiz com o Tite lá na casa dele, da casa da filha do Tite, o Tite me disse, o Jorginho ia chamar. Aí a Itália se apressou e botou a jogar na seleção O italiana. Jorginho é muito bom jogador. Por isso que agora ele não cometeu o mesmo erro. Se antecipou e levou o Andréas. Né? Já voltamos. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba e Construlomba Casas e Construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida ou Direto Caixão. Não tem gaveta, viu, Adalberto Aquino? Você que está com muito, faz um empreendimento, fica bonito. Olha só, uma casa mais linda que a outra. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Imagina um empreendimento com uma casa mais linda que a outra. É do goleiro do Inter, isso aí? O Madelomba? O Lomba, tava falando no intervalo aqui do Lomba. No intervalo. E entrou o Madelomba. Quem é o Madelomba? Isso é do Fernando e aqui, ó, o Hélio Coimbra ajuda a fazer a intermediação com a Caixa. Podia Minha fazer Casa uma Minha- propaganda com o Lomba lá. Podia? Tá aí a ideia, ó. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade e melhores condições. Para mais informações, 3596-1048. No plantão de vendas, agora com o Fernando. 986317709. Fala com o Fernando. Visite Madelomba, casa e construcão.com.br para saber mais. Uma casa mais linda que a outra, essas de madeira aí, financiamento direto. As outras de alvenaria, também para o Minha Casa, Minha Vida. Cachorro Quente do R, original e único, em frente ao Colégio Rosário. Não cai em cilada. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho, essa é a palavra. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Tentaram roubar o nome, mas não roubaram a qualidade. A qualidade é única. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Amanhã eu faço um rancho lá na Padaria Laúde. Por isso que de vez em quando, né? Tem que... Né? É só de vez em quando, mas aí eu compro bastante, dá para passar a semana. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas, seu Wilson, 34666133, fache.com.br. Bom, agora esgotamos os nossos espaços comerciais. Muito bom
Programa 2 convidados muito inteligentes. Jair Leal, de Porto Alegre. Estamos acertando a mão aí. Ontem também elogiavam a qualidade. Ontem estava Marco Antônio Souza, desafiando o Beto e o Adalberto Aquino. Estava o João de Almeida Neto, com tênis amarelo e casaco amarelo. Só faltou uma Brasília amarela. Dá um abraço pro nosso. E o José Vecchio Filho. Dá um abraço aí pro nosso telespectador que está nos elogiando aí aqui. Jair Leal. Obrigado, um Jair. abraço também. É leal o programa ele. Leal, pena que esqueci o cartão em casa. Rec, o Léo Moura já deu para ver que não tem condições, ele não aguenta 90 minutos. Renato deve botar o Léo Gomes Anderson. Acho que tem que botar. Não, eu acho que pode até jogar o Léo Moura, não tem nenhum problema dele jogar 60 minutos. Mas a substituição que tem que fazer, aí bota o Leonardo. Entendeu? Amanhã é um jogo contra o Corinthians, que é um jogo que o Léo Moura se desgastou no jogo com o Flamengo, bota o Leonardo para jogar uma partida inteira. Olha aqui, ó, o programa é ótimo, mas o REC é muito gremista, sempre arrumando argumentos contra o Internacional e defendendo o Grêmio. Já sei que é gremista, fica faceiro quando mete o pau no Inter, tá louco? Não vou falar meu nome porque tu não lê minhas mensagens. Ah, mas aí ficou feio o troço aqui. Qual é o final do telefone? Não, vamos ver aqui. Vamos ver se tocando na fotinha aqui, não dá pra ver o nome dele aqui. Vamos ver aqui. Isso aí todo mundo sabe, Rec. É, isso aí. Depois daquela foto no conselho de Não, administração... ali eu assumi oficialmente, ali era... Entrei no conselho do Grêmio. O Manuel Franz está mandando mensagem aqui, está em Santa Terezinha do Itaipu, nos assistindo, lá no Paraná. Tô e o certo. Paulo Renato de Lima está em Rio Verde, Goiás. Me assistindo o demitiram programa. da IFE e me botaram no conselho de administração do Grêmio. Tu vê Essa está mudança registrada. radical, Essa tu não foge, está registrado. Eu vi a tua foto. É, não, tá. Tá, no Aonde? no Deu a conselho do casaca, Grêmio. então. Ah, eu pensei que era na IVE. Não, aí é montagem, é teoria da conspiração. É. No conselho do Grêmio ele postou aí as é fake fotos. news. Posei pra fotografia Posou? lá no feijão do Daniel. Do Daniel. Puxa. Flores. Flores. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Hermes de Sapucaí. Esse senhor do Grêmio não lembra do gauchão de 2-0, inclusive com gol do D'Alessandro, e os gremistas estavam se borrando todos. Inclusive você, ó, outro que me chamou de gremista. Eita. Ali já estava liquidado. Estava liquidado. Mas o... Inclusive você ficou muito engraçado. Então tá, vai, Rony. Já que você citou o Marco Antônio Souza, o Aquino pode trazer uma visão diferente do que aconteceu essa semana, que o Pimpo Contour se publicou nas redes sociais, um casal que comprou apartamento no condomínio em volta da arena, conseguiu receber o dinheiro de volta e danos morais porque não fizeram em torno. E aí o Kelly, como brilhante advogado e conhecedor das leis, pode falar sobre isso. Não vai virar efeito cascata? Não, pode virar, isso aí é claro. Cria uma jurisprudência. Claro, evidentemente, né? E Porque prometendo isso- shopping, se escola, isso- se já- pavimentação, se já mobilidade urbana... Não Se já ocorreu decisão nesse sentido, isso Já? certamente vai encorajar muitos outros que possam estar insatisfeitos e na mesma situação. 57 mil de devolução, 10 mil de multa e não sei mais. Mas agora há pouco. Ele teve mas só um pouquinho, dinheiro. mas eu ouvi a notícia que tem uma empreiteira vinculada à OAS que agora estava entrando em contato com a. Caragens, né? Com a. Caragones. Caragones, nunca Isso, certo. Caragones. com a prefeitura para começar, para fazer um acordo para começar as obras do entorno. Ela já fez o Que acordo. bom, né? Ela já fez o acordo com o Ministério Público. O acordo já está selado e agora está dependendo da aprovação das plantas junto mas à prefeitura. não impede que alguém Eu sei- possa não, pleitear não, isso, não. porque isso ainda leva um tempo. E como. Não é só isso, não é só isso. Acontece que lá, quando foi feita a venda dos imóveis lá, se falou que teria um centro de evento, um hotel e um shopping. Exatamente. O centro de eventos, o hotel e o shopping, por enquanto, estão suspensos. Sim, mas certo? isso que eu digo, dependendo... Então isso aí vai ter o entorno. E o empecilho que está acontecendo é o seguinte: vamos supor que era 100 milhões a contrapartida da OAS para essas obras. Como eles não vão fazer o hotel e não vão fazer o shopping e o centro de eventos, eles negociaram para diminuir a contrapartida. Então já foi acertado junto com o Ministério Público a diminuição desses valores, mas a prefeitura não aprovou ainda mas o que eu quero dizer é que só a redução desse escopo, que se fala muito do escopo, só a diminuição, ela permanece a justificativa para aquele que Com queira certeza, desistir porque do negócio. quando foi feita a venda... E mesmo que fizesse todo o entorno como
como prometido lá atrás, o fato do retardamento em 5, 10 anos também é motivo para que alguém Claro, o queira infortúnio que traz. exatamente, desistir Tem do vários negócio. prédios que estão sem habite ainda. Não existe. Olha aqui, ó, olha só a tese do Ayrton Ayrton, do bairro Medianeira. Achei que era o nome completo. Ayrton B. Não, Medianeira. é que ele botou Ayrton.B. Aí quando eu vi Medianeira embaixo que me salvou. Olha aqui, ó. Rec, se com os 20 ou 25 milhões, que seria o prêmio aos jogadores do Grêmio ao conquistar a Copa do Brasil, não demonstraram maior interesse, inclusive com um imenso salto alto, que motivação terão para ganhar o Brasileirão e a Libertadores? Não, mas o Grêmio não foi desmotivado Não. para... O Grêmio não foi desmotivado. É que não vai querer ganhar essa dinheirama toda. Mas eu também não vi desmotivação. Claro que não. O que acontece é que é futebol. O Flamengo jogou uma O partida... outro também tem mérito, né? O Flamengo jogou uma partida excepcional aqui contra o Grêmio. Isso é a partida da vida dele. O Grêmio deixou de ganhar a classificação na arena. Entende? Com todo... Se aqui o juiz é acabasse 1 minuto e 15 Mas antes, não se é tivesse só feito partido. gol. Se aqui o juiz fizesse a mesma coisa que o de lá fez, terminar um minuto antes, nós não tomávamos gol. O Beto de Charqueadas levou a sério que eu estou no conselho do Grêmio. Eu tirei uma foto com alguns conselheiros do Grêmio e brinquei que entrei pro Mas conselho. eu- E ele levou a sério. eu- Olha aqui, finalmente, hein, Rec? Agora não te escondes mais atrás de um microfone. Imprensa parcial, imparcial e outras babaquices. Mas- Conselho do Grêmio, hein? Só não precisa desmerecer a vitória do Flamengo. Fica chato. Jogou na retranca. Mas Mas o Mas Flamengo... na retranca também vale, vou te né? colocar na chapa lá na próxima eleição. o Flamengo não fez a... Mas tem o tempo de sócio já. Já tem tempo sócio, tudo. Vou Flamengo colocar ele não na Pode chapa ter presidente até, dos né? independentes lá, da chapa dos sem grupo. Sem grupo. O Flamengo não é que tenha Eu sido danei. só pela partida excepcional, que foi excepcional, enfim, mas é que tem qualidade também o Flamengo. O Flamengo tá com um time de alta qualidade no meio campo, né? E envolveu em determinados momentos o time do Grêmio, aqui na própria arena, né? Então é um jogo parelho, qualquer um que passasse não se poderia dizer que Maurício houve Já pegaram o justiça. Haroldo, diz que a Rec é gremista e o Haroldo é colorado. Pronto. Cristiano do Guajuvi. Equilibrou, pelo menos, Boa pra noite. fechar a Rádio Grenal, Os né? gremistas já começaram de desculpas para escapar do vexame no Grenal. Estarei com o Haroldo domingo, 9h30 da manhã já estarei lá. Né? Não, 9 horas da manhã. Já estarei lá no vocês- Beira-Rio. Torcendo que o Internacional faça mais 3 pontos. Vocês Termine com viram- 38 o primeiro turno. Vocês viram o jogo Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil 1-1 e viram o jogo Grêmio 2-0 o Flamengo, Flamengo. o Brasileiro. Flamengo pelo Brasileiro. O Flamengo poupou 2 jogadores. Agora, para mim, o jogador que dá a dinâmica e que faz o Flamengo jogar é o Paquetá. Diego. Não, Diego. é o Diego. O Haroldo até botou no Diego melhor em campo. O Paquetá tem mais qualidade técnica, Ele é mais aparece jovem, mais. aparece mais pro jogo, mas o Diego é o cara que Mas faz aí o time tem mais jogar. o Everton Então, Ribeiro. Então- É um time que tem Não, qualidade. mas não aqui pode no negar. 2-0 não jogou o Diego, jogou o Everton, o Ribeiro e o Paquetá. Sim. Mas aí o pessoal já sabia dinâmica- também que o jogo... Né, A dinâmica do time, quem dá pro time, quem dá o tempo da bola, quem faz É o a Diego. bola é o Diego. isso eu concordo Mas aí o contigo. Grêmio, em determinado momento, nesse ano, se disse que o Maicon estava dando esse ritmo de jogo. Maicon- E o Maicon não foi tão bem no Rio. Mas acontece Tá que o que eu irritado, vi Mike, que o né? Marco foi adiantado um pouco para tentar fazer o que o Arthur fazia. Né? Mas não é a mesma coisa. Eu não acho que o problema tenha sido o Maicon, entende? O problema do Grêmio, o Grêmio dominou totalmente o jogo. O Grêmio Mas não teve uma chance clara de gol. O goleiro do Flamengo não defendeu a mas bola. não criou porque não teve cruzamento certo pro atacante. O Luan não chegou nunca perto da área. O entende? Daquino. O Everton foi muito bem marcado, não levou vantagem, não conseguiu Mas chutar uma bola aí em que eu gol. volto a te dizer. Aí tu isso, reclama do Maicon. isso não pode Mas se ele é o motor do iludir time, quando se ele é o cara tá que com dita o volume ritmo. de jogo. Não dá para se iludir. Mas ele deu volume pro jogo. O Grêmio Mas teve o- volume. O Grêmio não teve vantagem nos seus atacantes de conseguir definir o lance. Exatamente, não O tem- Everton, que é o não tem jogador da jogador. seleção Sim, mas brasileira, se tu que tem é o uma goleador. proposta, se tu tens uma proposta... Se o Grêmio tem o Jonathan Alves, tinha ganho o jogo. Mas olha, porque tu tem uma Tinha a proposta. perna mais A bola comprida ia e chegar lá, alcançar. né? Não, o problema é que a bola não a bola chegou. bateu no joelho do André. A bola não chegou lá e tem que entender que o outro Retranca. time também... Não, mas ele fez um gol quantos minutos no primeiro tempo? 4-6. Então, o jogo... Muda o jogo. Mudou o jogo e se muda o afeiçoou jogo. para ele. Agora eu Muda fico o jogo. esperando. Agora, o gol Talvez que o não tenha Ramiro- conseguido sair e O gol que o encaixar Ramiro- um contra-ataque. O gol que o Ramiro não tem Adiou. cabimento. Não tem pode cabimento. fazer aquilo Não ali. tem cabimento. Tem uma hora que tem que ser fominha. Não tem cabimento. Tá tu e o goleiro com chance de fazer o gol. O Renato Portaluppi contra o Hamburgo,
com muito menos ângulo fez o gol. Tu tem que arriscar, às vezes tem que ser Mas aí por fominha. isso que é o Renato e não o Ramiro. Pois, mas o Ramiro era meia de origem, fazia gols. Consegue pegar? Olha aí onde estava o Ramiro. Mostra ali. Aí, mostra aí. Até nós tínhamos o lance separado, mas é melhor. Aí, ó, olha aí. Olha onde está o Ramiro. Mas com arrematou, toda a meu filho. chance. Ele cruzou a bola, hein? Não existe. E aí tinha um monte de jogador do É, a Flamengo. culpa é do atacante que não chega a tempo. Ah, mas aí não. Mas, Não, esse gol tem que Você fazer. imagina essa bola aí no pé do Romário, dá um biquinho no canto, canto ali, acabou. Boa noite, Rec. Na minha opinião, o jogador mais importante do Inter é o Dourado, pois ele sustenta todo o sistema de marcação do time. Manda um abraço pro meu sobrinho Guilherme, que está de aniversário e te assistindo. Felipe Oliveira, de Sapucaia. Obrigado, Keller Kloss. Obrigado, Adalberto Aquino. Obrigado, Maurício Freitas. Show de conhecimento de futebol dos veteranos, Adalberto Aquino e Keller Kloss. E se eu digo que é o Dourado o jogador mais importante do Inter, me chamam de Ive e vão lembrar dos 100 milhões. Né? Eu sei melhor. Mas ofereceram 5 por ele agora. Até segunda-feira. Até segunda.